Olá meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. É um prazer estar aqui de novo para falar sobre mais uma Bíblia que eu estou vendendo através do Mercado Livre. Essa daqui, ó, Bíblia de Estudo Plenitude para jovens na linguagem de hoje, capa dura, tamanho muito bom, ó, 14 por 20, pode ser para qualquer idade, viu? É Bíblia para jovem, mas é para qualquer idade. Eu uso, já preparei sermões usando como base essa Bíblia aqui. Ela tem uma parte aqui para dedicatória, tem índice impresso, aqui ó, deixa eu fazer assim para você ver, aqui ó, Gênesis, tá vendo? Tá aqui, tá impresso, todos os livros aqui, não é picotado, mas é impresso, então tem índice aqui na borda, e eu vou mostrar essa Bíblia para vocês agora, daqui a pouquinho, tá bom? Não sai daí, só vou virar a câmera, conforme vocês já estão acostumados, e já vão abrir essa Bíblia, tá bom? Não sai daí. Vamos lá então, meus irmãos, para mais um vídeo. Vou mostrar aqui para vocês a Bíblia de Estudo Plenitude para jovens. Ela vem com capa dura, tá bom? A capa dura, bem resistente, bem bonita. Olha que capa bonita dessa Bíblia. Plenitude aqui escrito na cor prata, olha, muito bonita essa Bíblia. O acabamento dela, muito bom. É em capa dura, tá bom? E diz essa Bíblia aqui, inclusive, eu dei para o meu filho, então eu posso recomendar mesmo, porque ele usa, ele gosta muito. Tem até aqui uma dedicatória, ele usa essa Bíblia, tá? Aqui eu vendo, tá claro, óbvio, tudo fechadinho. Meus irmãos, eu tô mostrando essa Bíblia aqui porque um irmão me perguntou sobre ela, e ele me perguntou sobre uma Bíblia de estudo, né, para ele, com linguagem fácil, e eu imediatamente me lembrei dessa Bíblia. Então, essa Bíblia vai para um dos nossos irmãos aí, que eu não sei o nome dele, que ele acabou pegando o meu zap e mandou o contato, fez uma pergunta pelo zap, e eu estou fazendo o vídeo, então, atendendo ao pedido desse irmão. Olha só, então, aqui nós temos a apresentação da Bíblia de Estudo na linguagem de hoje. Essa Bíblia eu gostei demais, irmãos. Olha, ela tem aqui logo na apresentação. Olha, eu tenho feito vídeos bem rápidos, bem breves, mas eu vou me deter mais em alguns vídeos. Se o irmão quiser adiantar um pouquinho o vídeo, fica melhor, você consegue adiantar o vídeo. Agora, aqueles que são mais detalhistas, então eu vou mostrar com mais tranquilidade aqui o vídeo, tá bom? Ó, o conteúdo dessa Bíblia aqui, nós temos, ó, a dinâmica do reino, nós temos palavras-chave nos versículos, temos aqui a fé viva, que são tópicos, tá? Luz para o mundo, mapas e tabelas e o prefácio. Então nós temos aqui a Bíblia todinha. Tem um vocabulário, né, para você acompanhar lá no finalzinho da Bíblia, o que a Bíblia diz sobre o perdão de Deus, como encontrar ajuda na Bíblia, e tem até um cronograma para que você leia a Bíblia em um ano. Então te ajuda a manter focado, saber quantos versículos ou capítulos você precisa ler no dia para que você consiga ler a Bíblia toda no ano. Estamos no começo de 2019, então é uma boa oportunidade para você colocar um propósito de ler a Bíblia durante este ano, tá bom? Então nós vemos aqui, ó, a dinâmica do reino. Espero que vocês estejam conseguindo ver aí. Aí ele vai dando aqui alguns tópicos, tá vendo? O sangue define o correto relacionamento, o sacrifício de Cristo, alívio permanente. Então vai trazendo temas, né, de estudos bíblicos aqui para você na dinâmica do reino. Vou folhear. Nós temos aqui então as palavras-chave. Traz até, olha só, irmãos, traz aqui até o grego, tá vendo? Ó, há um índice de informações a respeito de cada entrada, tá bom? Muito legal isso daqui, ajuda um pouquinho para você que quer estudar mesmo a palavra de Deus. Aí ele dá aqui um exemplo, né? Por exemplo, ele traz aqui, ó, na palavra querubins, ele traz, que está no capítulo 28, no versículo 18, deste texto selecionado aqui como exemplo, ele traz um quadro e ele te traz uma explicação aqui. É muito bom esse estudo bíblico, tá? Aí aqui tem uma série é o índice das palavras-chave de cada versículo. Então você quer falar sobre o Salvador ou salvação, você vai lá e ele te indica qual que é o versículo que tem esta palavra como a palavra-chave. Aí o índice de textos bíblicos que fala sobre a fé viva. Aqui também a mesma coisa para a luz do mundo. E aqui nós já vamos entrar na Bíblia propriamente dita. Aqui nós temos o Antigo Testamento, Gênesis. E aqui, irmãos, é uma Bíblia muito boa. Olha, em todos os livros da Bíblia, ele traz o autor,
traz a data aproximada, traz o propósito do livro e traz aqui um esboço do livro e ainda assim os destaques de Gênesis. É muito bom isso daqui, porque antes de você começar a leitura do livro bíblico, você já tem uma ideia lendo o esboço e os destaques que este livro vai trazer. Então ele te ajuda muito, muito mesmo, é muito interessante. E aqui ele já começa em Gênesis 1, tá vendo? Ele já traz aqui, ó, uma palavra-chave tirada no primeiro versículo aqui, ó, capítulo 1 e versículo 1. Isso aqui é muito interessante. Ele coloca, ó, no começo criou Deus. A palavra-chave desse versículo, qual que é? A palavra criou, que vem da palavra bará. E aí nós vemos aqui, ó, Deus criou os céus e a terra, e isso estabelece um dos fatos mais importantes da vida. O universo e a humanidade não estão aqui por acidentes, eles estão aqui pelo específico desígnio do plano de Deus. É importante porque você começa a ler e daqui você pode se preparar para trazer uma palavra de saudação na tua igreja, num grupo de jovens, numa reunião qualquer que você for fazer. Te ajuda muito essas palavrinhas-chave, porque este breve comentário aqui dessa palavra-chave te abre um leque de opções para você explanar esse versículo, tá? Então é muito importante esses comentários aqui. Então fala sobre a dinâmica do reino, fé viva, mais um versículo aqui, mais um quadro aqui que fala sobre a dinâmica do reino. A Bíblia toda é assim, olha só, além dos comentários de rodapé, ela tem todos estes quadros de estudo para você se aprofundar um pouquinho mais na palavra, tá vendo? Tem alguns gráficos como esses aqui, mapas também ao longo de toda a Bíblia. Então só estou folheando aqui para vocês o livro de Gênesis para você ter uma ideia. Vamos mais para frente aqui, ó. Você vai ver que toda a Bíblia é recheada destes quadros e referência cruzada, mais notas de rodapé aqui. Então, irmãos, uma Bíblia que você quer estudar e ter uma leitura fácil, porque é na linguagem de hoje, essa Bíblia que eu estou mostrando para vocês, então fica muito bom, você vai, vamos dizer assim, ser incentivado a continuar a tua leitura bíblica. Tem aqui um marcador de página, né? Tradicional das nossas Bíblias, e aqui vai todos eles, olha só, Mateus, traz autor, data, propósito do livro, esboço e os destaques do livro. Então, meus irmãos, esta é a Bíblia para que você possa, nesse ano de 2019, pelo resto da tua vida, utilizar, tá bom? Ó, a letra, é importante eu falar para vocês, ó, a letra é uma letra, como é uma Bíblia voltada para o público jovem, a letra não é tão grande, tá? É para alguém que não tenha nenhuma dificuldade, mas mesmo se você usar óculos, como é o meu caso, essa Bíblia é muito boa, porque as letras elas não são muito, a impressão delas é de alta qualidade, ela não é muito juntinha, muito unida, misturada, então você não vai ter também problema nenhum para você ler esta Bíblia, porque a impressão dela é de alta qualidade. Tá bom, meus irmãos? Bíblia resistente, capa dura, que você vai ter por muito tempo aí. Que Deus abençoe você, a tua casa, a tua vida, bons estudos. Se você quiser adquirir essa Bíblia, clique no link que está na descrição do vídeo e você vai ser direcionado pelo Mercado Livre. Se você também quiser comprar pelo WhatsApp, tem meu WhatsApp aí embaixo, você pode me mandar uma mensagem, manda o teu CEP, eu calculo o valor da Bíblia com o valor da entrega, mando também por correio para qualquer lugar do Brasil. Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.